Estamos aqui em mais um Cine por Elas, sessão live sobre sororidade e rivalidade feminina. Estamos aqui para brigar entre nós. E vamos discutir o filme Estrelas Além do Tempo. Gente, não é à toa que elas estão aqui, tá? Eu convidei as duas pelo motivo de que nós estamos próximos do Dia dos Amigos, Dia dos Amigles. E aí eu trouxe duas pessoas que eu considero de coração, até porque quando a gente foi fazer o blog do Cine por Elas, o www.cineporelas.com.br, já faz um merchan logo, aí eu fui catar pessoas para contribuir e essas duas preciosidades toparam. Eu sou fã dessas duas, viu? Thalita, começa tu, meu bem. Me diga aí o que é que você mais gostou aí nesse filme sobre o tema. É a gente pensar naquilo que a gente faz, né? Então, esse conceito da sororidade, se ele basta, porque é o que a Vilma Piedade fala, que não, que para a mulher negra não basta. É importante dizer que assim, a gente não tem uma análise pronta, tá? Não é uma análise pronta, eu só levanto questões mesmo, como tudo que está acontecendo ultimamente comigo, assim, então a gente vai questionando muito, né? Bom, o que eu achei assim, muito importante no filme foi o resgate dessas mulheres, da história dessas mulheres, dessas 3 mulheres negras e a importância delas na NASA, né? Porque eu fico pensando quanto que a gente não sabe da nossa história, né? Você olha para trás, assim, você vê filósofos, você vê grandes cientistas, você vê grandes historiadores e não tem o nome de uma mulher, é muito difícil. Então, será que essas mulheres não existiram mesmo? Ou será que elas existiram e estão sendo silenciadas, esquecidas, ignoradas? E tem um propósito isso, né? E que eu acho que agora está acontecendo bastante, principalmente com as mulheres negras, eu acho, que elas fizeram, sim, parte da história, da nossa história, da história de outros países, e que agora estão aparecendo. Outra questão que eu gostaria de levantar e que eu percebi no filme é de como as mulheres brancas atuam ali nessa história com as mulheres negras ali naquele ambiente de trabalho, né? Eu acho que elas são muito hostis, assim, uma hostilidade com aquelas mulheres. E eu fico pensando se é uma questão de rivalidade aquilo, se elas enxergam as outras mulheres como rivais. A questão que eu levanto é que eu acho que é muito mais uma questão racial do que uma questão de rivalidade. Eu não acredito que elas imaginavam aquelas mulheres como rivais, mas sim como inferiores. Foi outra questão, assim, no filme que eu acho que dá para se pensar se só a sororidade ali basta, né? De você olhar para outra e quando vem a questão racial. Outra questão importante que eu achei, assim, maravilhosa, que é a questão da coletividade no filme dessas mulheres negras, que elas têm uma coletividade, uma empatia, que já em 1961 é a questão que a Vilma Piedade coloca da dororidade. Elas se reconhecem na dor delas. E eu acho que é isso que faz a diferença. Porque eu acho que é muito importante deixar claro que não é questão de meritocracia ali. Que, elas se esforçaram, por isso que elas conseguiram chegar lá, né? Não é isso. Elas são irmãs mesmo. Uma puxa a outra. Tem um momento do filme que uma delas vai ser convidada para ser supervisora, né? E ela fala sozinha, eu não vou. Ou vai todo mundo junto comigo, ou eu não vou. Então, isso é muito forte nessas mulheres. Eu achei que mostrar isso, até nos dias de hoje também é assim. Então, acho que elas se reconhecem, elas têm empatia uma pela outra. A rivalidade, eu acho que ali não tem como existir, porque se não for por elas, não tem por quem, né? Assim, ou ninguém vai fazer também. Então, eu achei isso muito bacana. Que aí eu acho que já entra a dororidade também. Aproveita e já explica para quem está vendo a gente, nunca ouviu falar sobre o termo dororidade? O que é a dororidade? Tá. A dororidade, ela é um conceito que ela é pautada na dor da mulher negra, tá? Então, ela vai além da sororidade.
É essa a diferença. A sororidade é um conceito sobre a irmandade entre as mulheres, a união entre as mulheres, sobre o soror, né? Que vem do latim, da questão de união, de irmandade. Eu até, se quiser, eu posso ler um trechinho do que a Vilma escreve, tá? Aqui ela fala, ó, sororidade, etimologicamente falando, vem de soror, irmãs. Dororidade vem de dor. Palavra sofrimento. Seja físico, moral, emocional. Mas qual o significado da dor? Aqui está no conceito. Ela fala, pois contém as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo, e essa dor é preta. A dororidade, ela vai além. E uma outra questão que eu acho que é importante a gente pensar é aquela figura do homem branco salvador, né? O responsável pela NASA, que será que ele realmente foi o que resolveu quebrar ali a segregação? Não, aqui não vai existir mais isso, porque ele está sendo empático, né? Ele está tentando unir todo mundo aqui, vamos lá, vou quebrar a plaquinha do banheiro, que não vai ter mais banheiro para negro, vai ter todo mundo, banheiro para negro separado, vai ser todo mundo junto, o café dela vai ser igual também. Será que isso foi... Eu achei que isso, eu não sei, uma coisa que eu não curti assim no filme, de sempre ter que estar colocando essa imagem desse homem salvador, né? Eu acho que, na verdade, é mais uma exploração, é mais uma forma de exploração da mão de obra daquelas mulheres, né? Tipo, se você tem um banheiro aqui, você vai trabalhar, você vai ter mais tempo para trabalhar para mim. Se você não sabe fazer seu café, você também vai ter mais tempo para trabalhar para mim. Porque na primeira oportunidade de dispensar a Catherine, ele dispensa, né? Ele, eu não tenho esse controle. Como não, né? Não é um salvador, um homem branco salvador. Então, eu acho que é outra questão de se pensar, se realmente ali ele quis acabar com a segregação ou se é um interesse do capitalismo, que a gente vê isso muito atual, né? Então, as questões que eu levanto, assim, mais uma vez levantando questões, que é para a gente pensar mesmo. A outra é minha irmã, vocês são minhas irmãs. Ótimo, ok. A minha mãe é minha irmã, eu posso olhar para minha tia como minha irmã, a minha turminha, minhas irmãs, olha, vamos nos apoiar, vamos todo mundo. Dá muito certo. Eu acho que isso é muito importante. Tem que acontecer sim, tem que ser, pode ser só em volta, só no nosso círculo, pode ser. Mas eu acho que falta muito a gente conseguir olhar além, né? Será que a gente consegue? E aí eu penso muito no que a Vergés fala, no feminismo decolonial, que ela fala muito das mulheres que limpam o mundo. Porque isso mexeu muito comigo, porque é uma coisa que talvez eu não tinha pensado, na verdade. É uma coisa que a gente sabe que existe, mas não pensa sobre. E essas mulheres invisíveis? Porque elas são invisíveis, né? A gente não imagina que, tipo, para você ir na academia, pode ter certeza que, na maioria das vezes, é uma mulher que está lá limpando, para estar limpa a hora que você chega. No seu ambiente de trabalho também. Na sua casa também, em muitas casas. Mesmo a própria mulher que precisa sair para trabalhar, que pega um metrô. Aqui não acontece isso, porque minha cidade é pequena, né? Mas esse metrô também é limpo por uma mulher. Entendeu? E a gente não pensa, são as mulheres que limpam o mundo mesmo, literalmente. A rua que a gente anda, a praça que a gente senta. Então, não olha. E a maioria das vezes essas mulheres são racializadas, né? Conseguir olhar um pouquinho além daquilo que faz parte da nossa vida diretamente, assim, ter esse sentimento de dororidade, de conseguir... pelo menos enxergar. Eu já nem estou falando de outras questões, que aí acho que entra no feminismo mesmo, né? Mais puro. Então, conseguir pelo menos olhar e ver que elas não são invisíveis. E aí é onde que eu penso se a sororidade, como comportamento, se ela basta. Se só mudar o nosso comportamento, é possível ter um mundo melhor para as mulheres. Eu penso que a questão é muito mais econômica do que comportamental. Uma mudança de comportamento, sim, ele é importante, ele é um começo, e é aquilo que a gente conversou, que a gente tem que começar por um começo, né? Não tem jeito, por algum lugar tem que ir. Não dá para a gente dar conta de tudo, mas eu acho que se aprofundar nas questões econômicas, eu acho que já melhora bastante coisa. Pelo menos pensar, saber o quanto que a gente é manipulado
pelo esse sistema capitalista. E outra coisa que eu acho importantíssima a gente levantar a questão, que a gente sempre está falando, né, batendo nessa tecla, de que nesse sistema capitalista, acho que é muito difícil você não ter o machismo, você não ter o racismo. Então, não sei, se é a questão comportamental, acho que não dá conta mesmo. O que eu acho importante a gente colocar a questão econômica juntamente com a questão de raça e classe, tá? Eu acho que a gente tem que pensar essas questões, pelo menos eu acho que elas são primordiais, além do comportamento. Mas é isso, a diferença é essa da sororidade, ela é baseada na dor da mulher negra e que dá muito certo. No filme a gente viu, né, uma história de 1961, o que elas conseguem e o que elas estão conseguindo até hoje. Se não fosse a dororidade entre elas ali, eu acho que a exploração ia ser muito maior. Eu acho que o racismo, acho que para elas pior ainda. É que é difícil falar que não melhorou nada. Então, fica complicado, né, dizer que melhora. Não melhora, mas eu acho que elas conseguem se unir e enfrentar isso. Vai, Lívia, conta pra mim. Deixa eu falar. Muito bem falada pela Thalita aqui, né, falando sobre dororidade, sobre a questão da sororidade. Eu concordo que a sororidade é um passo. Eu acho que ela é o primeiro passo, você, no seu lugar ali, acolher as mulheres que estão à sua volta. Hoje, com com as redes sociais, a gente se conhecendo, vendo outras realidades, a gente começa a perceber que tem as mulheres invisíveis, a dor da mulher negra, porque há pouco tempo a gente nem sonhava com isso. Talvez o filme Estrelas Além do Tempo, ele hoje consegue ser feito porque hoje a gente quer saber, não, mas tem história, que não é possível que não teria mulheres que não fizeram parte da ciência, ou mulheres negras que não fizeram parte da ciência. Então, assim, hoje o espaço está abrindo, devagar, sim, infelizmente, né? A gente tem que pensar que a humanidade é anos de história, a gente está falando de séculos de racismo, homofobia, machismo, e quebrar isso, gente, é muito difícil. E eu acho que a sororidade ainda é um passinho pequeno, mas hoje, pelo menos, a gente já consegue ver uma mulher que foi espancada pelo marido, como a gente viu nas redes esse final de semana, e falar, não, isso não é certo. Eu falo assim, não, isso não é legal. Há muito pouco tempo, até a Luana Piovani trouxe isso, quando ela apanhou, ela falou, gente, eu apanhei, ninguém fez campanha para mim. O cara ainda ganhou um programa de televisão. Então, gente, está mudando. Devagarzinho, mas está mudando. O conceito de sororidade foi há pouco tempo que eu aprendi, sendo muito sincera. Tem todo sentido, se você parar para pensar, tem até aquele ditado, né? O perrengue une. Então, essas mulheres, elas têm dificuldades, as dificuldades vão unir. Mas falando do filme, eu achei muito interessante a Dorothy, né? Que é a personagem... Ai, não sei o nome da atriz, desculpa. Ela percebendo que ia chegar o computador da IBM, ela percebeu que todas aquelas mulheres que ela supervisionava, e ela não ganhava por isso, mas ela supervisionava, né? Elas iam perder o emprego. Ela falou, opa, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Ela, por conta própria, foi lá e aprendeu a fazer a programação e chamou essas mulheres e colocou. Querendo ou não, isso é sororidade é um movimento, eu acho que, de união das mulheres, né? De puxar e falar assim, ó, vem cá. Gosto muito da dinâmica das três, o tempo todo se apoiando. Tanto é que a Catherine, ela, né, era viúva, e as amigas não vai, tipo assim, não é aquela coisa de amiga, mas é que elas torcem por uma felicidade dela, né? E eu achei uma coisa muito interessante quando a Catherine entra como calculadora lá para, né, descobrir o erro que eles estavam fazendo para não conseguir, né, mandar o homem ao espaço. Ela entra, aí a secretária branca, eu não lembro o nome da personagem, recebe ela, uma forma muito hostil, né, muito austera ali, e aí o personagem lá principal, o chefão, chega e começa a falar da Catherine como se ela não estivesse ali, como se ela fosse um objeto. E eu adorei que a secretária falou assim, olha, ela fala. Aí eu pensei, quantas vezes essa mulher foi calada para ela falar assim, não, mas olha só, aquela mulher fala. Tipo assim, ela pode falar, não preciso falar por ela, você não precisa falar por ela.
Eu acho que é o único momento do filme que você vê, né, mulheres brancas, essa, né, não ficar tanto na questão racial. Uma coisa que eu tenho a apontar, aí a gente que trabalha com produção vê umas coisas, a maioria dos homens sempre é a mesma roupa, então aqui daquele mar de homem, né, todo mundo igual, e elas sempre muito diferentes, as coisas das roupas muito diferentes, então realmente para destacar essas mulheres. E é aquilo, né, talvez Hollywood pintou ali de uma forma muito bonita, talvez. Eu acho que, é o que eu falei, eu acho que a sororidade é um comecinho de caminho, assim, que a gente está tendo. Devagar, mas tá indo. Quero fazer um contraponto nas duas coisas. Vocês não acham que quando nós estamos num grupo apoiadas por outras mulheres, a gente se sente mais segura, a gente se sente mais potente, a gente se sente até, às vezes, mais competente? Vocês não percebem assim? O que pega um pouco talvez seja em ambiente de trabalho, né? Que é aquilo que a gente falou, que talvez nesses grupos ainda tenha muita rivalidade, né? Eu já cheguei a trabalhar com... Já escutei de RHs, assim, tipo, não vou contratar porque tem filho. E uma mãe falando isso, entendeu? Então, tudo bem, talvez você não sabe a estrutura que a pessoa tem para chegar nesse pensamento, a gente sabe que também é uma coisa que está enraizado e tal. Então, ali, eu acho que aí já você não se sente tão, né? Você fala, nossa, imagina se eu engravidar aqui. Mas, enfim, eu acho que... Mas agora, esses grupos que são mais, que nem você falou, né? Essa sororidade seletiva, que a gente faz parte, porque a gente quer fazer parte, porque aí é maravilhoso. Eu acho, e dá uma força mesmo. Eu, Lívia e mais, 4 mulheres, temos um grupo também, são as Marcelinas. Porque as Marcelinas, elas basicamente se encontram para comer e para contar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ali rola assim, eu fiz tal burrada, e a outra morre de rir, mas também não sei o quê. Porque ali a gente se sente segura para contar as coisas. Quando você está num grupo que você percebe que você é acolhido, né? Eu acho que a sororidade vem um pouquinho daí, de a gente pegar essa mulher e falar, vem cá, vamos, eu te entendo, eu consigo te entender. Às vezes ela não tem a mesma realidade que eu, não, ela não tem, mas eu posso entender alguma coisa, eu quero te ouvir. Aquela coisa de, eu às vezes não concordo, mas às vezes eu consigo entender que aquela mulher está sendo julgada por ela ser mulher. Eu posso até não concordar com a fala dela, entendeu? Mas eu entendo o que é ser julgada por ser mulher. Sobre a questão de por que as mulheres negras elas se unem mais do que as brancas, eu lembrei daquele filme Histórias Cruzadas, que foi um filme que a gente até pensou trazer esse mês. Você vê no filme, as mulheres, né, as empregadas, elas se unem, né? E as brancas do filme, elas são completamente rivais, elas são completamente brigando uma com a outra, uma querendo mostrar que tá melhor do que a outra, sabe? Isso, e eu fiquei pensando nisso. Nós, mulheres brancas aqui, nós somos criadas para ser muito rivais uma das outras. Muito. Eu lembro desde a época de escola a gente tinha isso, né? De ser a mais bonita, de ser a mais legal, de ser... Entendeu? E aí eu falei, gente, será que não está na hora da gente parar e falar, não, peraí, vamos se ouvir um pouquinho? E eu tento sempre fortalecer as minhas amigas. Então, assim, a gente não pode abraçar o mundo, mas se a gente puder abraçar quem está perto da gente de alguma coisa. Falando das Marcelinas, é um grupo que a gente se encontrou por causa do filme do Paulo Gustavo, e a gente se encontrou é um grupo de apoio mesmo, assim, a gente se, né, ouve, quando tem que brigar, a gente briga, e aí e é acolhimento. Eu acho que sororidade é acolhimento. É difícil, principalmente quando a sua realidade não é a mesma, mas se a gente não fizer essa forcinha, saber que isso existe, isso não vai mudar. Eu acho que a gente tem que pegar as semelhanças e respeitar as diferenças. E aí eu queria trazer uma outra coisa para perguntar para vocês. A Cris, que é do Coletivo Beco, e ela trabalha, as meninas lá do Coletivo Beco, elas, em sua 90%, são negras e periféricas, né? E aí ela me fez a pergunta pelo Insta, falou, como é que trabalha a sororidade na periferia? Que eu fico, às vezes, imaginando, talvez, é que eu acho que a gente chega impondo muito. Eu acho que
a gente tem que escutar. Eu não sei, eu penso isso, assim, que a gente tem que escutar essas mulheres, né? Saber o que elas querem, saber o que elas pensam, a história de vida delas, né? E não chegar impondo, assim. De como não chegar, vamos ler esse livro. Não, vamos ver o que eles querem ler, o que elas querem ler, outra realidade, outra. Então, acho que é escutar. Acho que a sororidade ali é saber da história de cada um. A gente quer falar, porque a gente sempre tá ali muito silenciada, né? Parece que é repetitiva essa coisa de silenciada, mas a gente é silenciada toda hora, gente. Toda hora tem alguém para falar por cima, pergunta se está bem, não espera responder, pergunta saber o que está acontecendo, mas também não espera responder, não é? Eu acho que a sororidade que a gente pode fazer é nesse sentido. Não fazer isso que os homens fazem com a gente, fazer isso com outras mulheres, né? Talvez escutar a realidade, ou conhecer outras realidades. Por que será que a gente foi criada com tanta rivalidade? Por que é tão interessante as mulheres serem tão rivais? Eu acho que há um interesse de que nós não nos unimos, entendeu? Quando eu brigo com você, eu me afasto de você, eu te vejo como meu inimigo. Eu acho que tem esse interesse de que nós fiquemos separadas mesmo. Você pega um relacionamento abusivo, o que o cara faz no primeiro momento? Ele isola aquela mulher dos amigos, das amigas, entendeu? E aí, porque sozinha ela não tem força. E eu acho que a sororidade vai trazer isso, tipo, da gente, vamos se unir aqui, porque sozinha é difícil. E a gente junto, a gente pode conseguir mais. E aí vem o exemplo do movimento Me Too, né? Que foi... Tudo surgiu porque o cara foi lá denunciar o cara e começar a descredibilizar as mulheres. Aí uma atriz que foi assediada por ele falou assim, não, vem cá, vamos lá, bota aí quem que já sofreu assédio. Virou uma avalanche. Eu acho que a rivalidade traz isso, né? A ideia da gente ficar separada mesmo, de enfraquecer a gente, porque é muito mais interessante de controle, de calar mesmo essa mulher. Porque ela não tem força, porque ela vai ser interrompida, ela vai ser chamada de louca, de burra, entendeu? Ela sozinha não fala. Mas quando tiver outra para defender, ela fala, não, peraí. Eu concordo com a Lívia, porque eu acho que é isso mesmo que eles querem. Eu parto mais pro lado do sistema capitalista mesmo, bato nessa tecla, porque eu acho que é o que eles querem, é essa rivalidade. Essa rivalidade gera lucro, gente, assim... Né? Tem a questão da beleza, de ser uma mais bonita que a outra, de uma ter... vamos do padrão de beleza, né? Esse padrão de beleza que joga na gente, que não tem problema nenhum se é uma coisa que você quer, não que você quer ser melhor que a outra. Mas eles eles jogam isso e eles vão lucrando com tudo isso. Eu estou num processo de desconstrução, faz pouco tempo, que nem a Lívia falou que dororidade para ela é um conceito novo, para mim também, até para trabalhar mesmo, até a questão da mão de obra, eles colocam essa rivalidade, de, tipo, olha, tem muita mulher ali, não vou contratar mais mulher, porque mulher é fofoqueira, porque mulher é não sei o quê. E aí a gente vai com aquilo, já vai, né, se ambientando achando que a outra é fofoqueira mesmo, que a outra... Então, é tudo, acho que a gente é manipulada de um jeito, assim, que fica difícil de sair. Acho que é o patriarcado e o capitalismo, é isso que eles querem. A gente tem que ter para a gente atitudes de sororidade. A sororidade, ela não existiu desde sempre. É um papo de feminista. Sororidade é uma expressão que nasceu na terceira onda do feminismo, mas ela não existiu desde sempre. Entenda, apareceu na terceira onda do feminismo, nós estamos na quarta onda do feminismo. Então, a primeira onda do feminismo, que foram quando as mulheres francesas foram lá lutar para o voto, e tudo, elas simplesmente excluíram as mulheres negras e as lésbicas. Elas só foram entrar nessa luta com elas na segunda onda do feminismo, que elas foram começar a ser aceitas. E aí, na terceira onda do feminismo, aí rolou sororidade, que é do tipo, o baile todo, vamos todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ser assim. Isso não é uma coisa orgânica nossa, não é natural. Por que eu dei essa aula de historinha aqui para gente? Para dizer, gente, que as coisas mudam, os olhares mudam. Então, eu queria chegar na quinta onda do feminismo e dizer, olha, lá na quarta onda do feminismo a gente não aplicava sororidade, mas agora na quinta a gente aplica.
Eu posso sonhar, né? Eu tenho direito. E eu acho também que a gente tem que fazer pequenos exercíciozinhos de sororidade. Entendeu? Então, exemplo, você vê a sua amiga está num relacionamento super abusivo. Mas se você for com muita força, entendeu? Se você for, porque ele é um otário, porque é isso, ela vai se afastar. Ela não vai abrir diálogo. Aí a gente tem que falar, vem aqui e acolher, e deixar, e ouvir, e aos pouquinhos falando, mas você acha que isso é normal? Você acha que isso é natural? Você acha que isso está certo? Você acha que isso é bom para você? E aí a pessoa vai abrir a mente, vai se sentir acolhida, vai conseguir ter força com um empurrãozinho de alguém, porque sozinha é muito difícil, gente. A competição, ela estraga a nossa autoestima, sabe? A gente quer ser igual a Gisele Bündchen, e a Gisele Bündchen quer ser igual a alguém outro, alguém outro também não está feliz com ela. A pessoa começa a querer... Desmorfobia que quando a pessoa... O que Michael Jackson tinha, né? Nunca estaria satisfeito, ele tinha que mudar o tempo todo, enfim. E aí tem aqueles padrões também das princesas da Disney, né? A princesa é sempre magra. Eu nunca vi uma princesa gorda. Gordofobia é um outro tema interessante. É outro tema. A mulher não pode envelhecer mais, porque ela tem que envelhecer bem. O que é envelhecer bem, meu bem? O que é envelhecer bem, né? É continuar jovem. Ela não pode parecer que ela é velha. Eu acho que essas questões estão aparecendo muito por isso, que a gente se encontrou, todas nós aqui, nesse espaço louco chamado internet, redes sociais, e a gente está levantando isso, tipo, por que eu não posso envelhecer? Por que eu não posso usar meu cabelo branco? Por que eu não posso ter o corpo que eu quero ter? A gente está questionando isso, porque a gente está se encontrando. Só da gente já se reconhecer como racista, como machista, como gordofóbicas, talvez, já é o primeiro passo, né? Porque às vezes tem isso também, né? Que a gente fala para a pessoa falar, eu não sou, eu não penso assim, eu não sou. Sim, porque a gente está nessa estrutura, a gente está nesse sistema, a gente nasceu nele, né? Não tem como não ser. Mas só da gente ter essa consciência é o primeiro passo para mudar. Meninas, eu catei na internet umas dicas de como exercícios que a gente pode fazer para ter mais sororidade. Aí eu vou falando e vocês vão falando, rola ou não rola. Evitar comparações. Evitar conselhos desnecessários. Assim, né, comparação, principalmente de corpo, né, gente? A gente vê isso tanto na internet. A não brigar com as amigas quando estão em um relacionamento machista. Acolher. Tornar um lugar seguro. Eu acho que é tentar fazer o que a Fafá falou, né? Tipo, amiga, tô aqui. Terceira, hein? Proteja a outra. Se você está num lugar que é perigoso ou num ambiente que você vê que a mulher está sendo depreciada, proteja a outra. Então, o que acho que a gente sempre vai chegar nesse ponto aqui, que é o trabalho, né? No trabalho há muita competitividade, né? Eu acho que o lugar mais difícil de ter sororidade é no trabalho, né? Então, mas no trabalho, normalmente, quando chega uma mulher ou que tem mais atenção para ela, logo nós ficamos com ciúme. É possível a gente conseguir acolher essa mulher no trabalho? Entenda, é necessário se unir. Porque se a gente se une e fala, este comportamento seu não é aprovado, não é legal, ele vai ter que recuar, entendeu, Tereza? Ele vai ter que recuar, entendeu? Por isso que eu acho que é muito necessário no trabalho. Se tiver uma vaga e você tiver que indicar alguém, indique uma amiga. Isso é possível? Né? E por último tem aqui acolher as mães, né? Porque muitas vezes uma amiga fica mãe e o resto do grupo não fica. Aí aquela amiga começa a passar por coisas que as outras não passam. E aí aquela amiga começa a ficar para trás, porque as pessoas ainda estão ali indo para a micareta e aquela amiga está com o neném. E aí, nessa hora, a sororidade ela é muito importante. Falo porque sou mãe, né, de Luiz.
E ali, às vezes, a sororidade é aquela de, ô fulana, vem aqui, pode trazer o filho, entendeu? E parece que é bobagem, mas isso é super importante, sabe? Super legal. Essa escolha, assim, talvez até, né, eu nem vou entrar em outras questões que a gente sabe, né, da maternidade, tudo, mas eu acho que a gente tem que mudar o pensamento para essas mulheres, porque mulher sofre, mulher negra sofre mais ainda, é a mulher mãe negra, então... Quando eu comecei a ler sobre sororidade, eu li, né, aquele livro sobre a sororidade, aquele texto sobre a sororidade seletiva, e diz que é muito complicado falar de sororidade, assim, como uma grande salvação, porque você diz que o mundo está dividido entre duas coisas, entre homens e mulheres, e é mentira, porque há uma primeira divisão, que é entre brancos e negros. Então, não existe isso. O mundo não é dividido entre mulheres e homens, é dividido entre brancos e negros, mulheres, homens, pobres, ricos. Tem muitas divisões. Eu acho que é aquilo que eu falei do começo do filme, né, de resgatar essa mulherada, né, a gente precisa resgatar na literatura, no campo científico, em tudo, porque existem. E a gente vai terminar esse Cine por Elas com uma cena, um trecho do filme A Cor Púrpura, também amo. E ele fala exatamente sobre como é importante uma mulher apoiar a outra,